Boa tarde, eu sou Amazoni Araújo, sou do povo Funiô, pertenço ao povo Funiô e Cariri-Chocó. Eu entrei aqui na UNB como estudante indígena na primeira turma do convênio FUNAI-UNB, que foi firmado em 2004. Essa turma que entrou em 2004 entrou por meio de transferência facultativa. Esse projeto foi criado para que a universidade recebesse os alunos que já estudavam aqui em Brasília, os estudantes indígenas que estudavam em Brasília, em faculdades particulares. Então a FUNAI, com o reitor da época, que era o professor José Geraldo de Souza Júnior, fecharam um convênio e os estudantes que já estavam em Brasília fazendo faculdade particular vieram para cá. Fez a prova na época não teve redação, foram 150 questões, português e matemática. Eles criaram essas vagas, que eram 11 vagas, porque eram 11 alunos estudando já aqui, já matriculados em faculdades particulares. Então foi aberto 11 vagas para receber esses alunos. E no segundo semestre de 2004 já foi elaborado, já foi feito o primeiro vestibular indígena com redação, com tudo que um vestibular normal teria. E quando a gente entrou aqui, em 2004, foi muita dificuldade, foi muita coisa, assim, todo mundo aprendendo junto, era a UNB aprendendo junto, como lidar com a gente, a FUNAI aprendendo junto, como atender, como ajudar os estudantes a acompanhar essa coisa acadêmica que a gente é bem diferente, é um choque bem diferente da nossa cultura, cada um da sua região, para chegar aqui na Universidade de Brasília e conseguir dar conta da proposta de ensino daqui. E foi todo um aprendizado junto, 2004, aí vem 2005, 2006, e cada tempo desse, cada ano que ia se passando, eu vejo que coisas foram acrescentadas, foram melhoradas para chegar até o nível que está hoje, né? Os estudantes hoje têm um espaço para eles, para serem acolhidos, para estudar, que é essa Maloca. É um projeto que é nota 1000 para os estudantes, né? Que na minha época a gente tinha um apoio de psicólogos, de assistente social aqui na UNB, mas era uma sala assim deles de atendimento normal que atenderiam a gente quando a gente precisasse. E às vezes a gente nem ia lá porque achava que não era não era necessário, mas que na verdade hoje eu enxergo que era já um apoio, era necessário e a gente às vezes nem sabia que tinha aquilo. Aí, hoje não sei quantos alunos tem muitos estudantes aqui, mas ainda assim há coisas a se fazer, há coisas a ser aprendido para melhorar ainda mais o acompanhamento aqui dos estudantes indígenas. Já foram feitas muitas coisas. A UNB a cada etapa, a UNB tem crescido com isso, tem ajudado muitos indígenas, muitos povos já foram beneficiados, hoje já tem muita gente formada. E também teve muita desistência, teve muita gente que não conseguiu, que viu que não era aquilo, ou que não dava conta, porque o choque, às vezes não é todo mundo que vai se sobressair diante desse choque cultural que existe, porque existe mesmo até para nós que falamos bem o português, essas dificuldades, essas coisas que acontecem com os estudantes, esse novo aprendizado, esse novo conhecimento, da gente se adaptar, essa nova adaptação, é tudo processo, todos os processos que os estudantes indígenas vêm passando, mas que o resultado está sendo bem positivo, eu acredito, para os povos, para as comunidades indígenas, povos indígenas e para a universidade que está dando de retorno uns profissionais com uma bagagem cultural diferente, né? No caso dos estudantes indígenas, quando adere a esse conhecimento acadêmico, ele não fica só um estudante normal, só um simples estudante, um simples profissional naquela área. Ele vai trazer com ele junto essa bagagem cultural dos povos, da cultura indígena, que eu acho que fica bem rico. O profissional fica um profissional rico em conhecimento acadêmico e na sua parte cultural. Logo quando eu cheguei, em 2004, a primeira dificuldade que eu me deparei foi com a maneira como era o ensino, porque em vez de você estar numa sala, como no ensino normal, esperando os professores vir, você tinha que estar se deslocando, procurando onde era a sua turma e naquela correria, os estudantes, todo mundo que já entendia o que era essa faculdade, o que era a universidade,
eles rapidamente liam na parede onde estava a sua disciplina e saíam correndo e achavam as salas. Isso para mim já foi difícil, eu via as siglas, via as letras e não sabia nada, não sabia o que era Anísio Teixeira, não sabia o que era Miocão, ICC, essas siglas para mim era tudo, era uma coisa bem nova, bem diferente, que eu nunca tinha visto. Aí então eu sofria para achar, até eu me encontrar na sala, me encontrar no pavilhão que era. Isso para mim era complicado. E aí, mas os estudantes daqui sempre foram bem, assim, pelo menos me atendiam, me ajudavam sempre com a maior, com maior paciência. Eles tinham sempre paciência, sempre estendiam a mão. Então, uma das dificuldades, né? Outra dificuldade era os termos que os professores usavam. Quando eu entrei, eles falavam fichamento, falavam em resenha, e para mim, que vinha do ensino normal, lá do interiorzão de Pernambuco, alguns termos era complicado. Então eu digo, meu Deus, o que é isso? Resenha, o que é fichamento? Hoje não, né? Hoje eu já tenho mais, claro, já tenho esse conhecimento, mas nesse início de trazer dos indígenas aqui na universidade, que foi esse ano de 2004, foi bem, parecia uma coisa do outro mundo. A parte da internet também, que na época a gente estava nessa coisa de internet novo para a gente, e eu não sabia ligar computador, eu não tinha celular, então para fazer um texto ou uma avaliação e entregar, eu sofria, porque eu tinha que aprender a ligar o computador, aprender a lidar com aquela máquina e ter que terminar o trabalho para entregar ao professor. Eu achava mais fácil na mão, mas nessa época eles já estavam pedindo essa coisa do digital. Hoje não, hoje está tudo mais fácil. Os alunos que vêm hoje, todo mundo já mexe em celular, já vem sabendo o que é um notebook, todo mundo tem o seu, então a coisa já melhorou mais. Mas assim, são coisas pequenas que para quem talvez não tenha passado, não vai saber que isso acontecia com nós, com os alunos da época. Eu lembro bem de um colega meu que entrou também, que era chavante, ele entrou na época, ele mal falava português direito. E foi para relações internacionais, e aí ele participava dos eventos, eu via que os colegas dele tinham cuidado com ele, quando ele era calouro. E ele meio que sofria esse impacto do ter que falar, além de falar português, ainda tinha que falar o inglês, aprender o inglês, aprender aquela literatura, aqueles textos que vinham. Ou seja, a gente se sentia na época como se fosse caímos de paraquedas. E agora? Aí a FUNAI, do seu jeito, dava a mão, estendia a mão para tentar ajudar, a UNB também. E nessa coisa de uma mão a outra ajuda nós, a gente se acorda aqui, vai pedindo ajuda ali. Aí a gente nós conseguimos, eu consegui formar em 2009, e muitos da época também conseguiram formar, outros mudaram de curso. Mas assim, tem um resultado positivo, eu quero chegar nesse ponto. Teve dificuldade, teve conflitos, teve coisas que quantas vezes a gente não pensa em desistir. Eu já pensei em desistir várias vezes. Tinha vezes que eu saía no miocão chorando. Meu Deus, eu não consigo entender esse texto. Meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Meu povo lá, está acontecendo ritual, minha família lá, meus filhos. E eu aqui, para que é isso? A gente se pergunta, a gente tem vontade de desistir, mas no fundo, algo diz para a gente continuar. A gente tem vontade de continuar, de aprender, de crescer, porque a gente quer dar um retorno para o nosso povo, para nossas aldeias, para as pessoas que estão nessa espera de algo melhor. Então, é todo um processo que depois dê um resultado bom, que a gente serve de exemplo, de inspiração para os que estão vindo, os outros indígenas, que vê que tem oportunidade, que pode chegar onde quer, que não tem essa de desistir ou de desanimar, porque não vai dar em nada, vai dar sim, vai sempre dar em alguma coisa. Hoje eu sou inspiração, eu vejo que eu tenho 2 filhas aqui na UNB, uma em Ciências Sociais, a outra em Artes Cênicas. Então, e elas me viam também como inspiração, porque por mais que tivesse sofrimento, aquela coisa que, como é que diz? O sofrimento, as coisas complicadas, o trabalho para se adaptar, mas elas viram que me deu um resultado bom. Hoje eu consigo trabalhar na área que eu gosto, eu consigo viajar,
conhecer outros povos, conversar com outros povos indígenas que a gente não tinha possibilidade de conhecer. E aqui na universidade isso é ofertado para nós. Então elas estão aí hoje e tem muitos estudantes hoje também em várias áreas do conhecimento. Isso é muito bom para os povos indígenas, muito bom para a sociedade brasileira ter uns profissionais com uma bagagem cultural rica e própria deles. Queria dizer para a IUB, a associação, que continue nessa luta, continue com esse trabalho, porque foi a partir dela que os estudantes tiveram mais força em pleitear seus direitos, melhoras para o vestibular indígena, melhora para os estudantes que estão aqui em Brasília. Então, é muito importante ter a função e esse papel da associação para os estudantes e para os povos, porque organiza melhor, faz com que eles sejam mais vistos, tenham espaço para falar, para discutir os problemas, as dificuldades, as melhoras. Então, continue nesse trabalho que é muito importante, não só para os estudantes, mas para os povos indígenas no geral. É sempre importante ter essa coisa dessa organização, essa atuação da IUB. Então, a minha fala eu agradeço, ela me ajudou bastante, ajudou com essas melhoras e processos de mudança que o UNB vem tendo, e que continue assim, porque vai ajudar ainda mais povos indígenas, mais estudantes indígenas que vierem para Brasília e para outras coisas que queiram mais além da faculdade, da universidade.